Olá, começando mais um programa Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O tema dessa semana, como nós já tínhamos anunciado na semana passada, continua com o Dr. Gilson Delgado. Ele é diretor técnico, professor da PUC São Paulo, a Faculdade de Medicina de Sorocaba, e também Dr. Dorival Pedrão, acupunturista do Instituto de Oncologia e também aqui na cidade de Sorocaba. O tema dessa semana são métodos alternativos e complementares no tratamento oncológico. A gente deixa sempre o nosso e-mail à sua disposição, está aí já aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com, justamente para que você interaja conosco. A sua opinião é sempre muito bem-vinda e muito importante aqui no Painel Saúde, não é mesmo, doutor? Verdade. Boa noite para todo mundo. Então é o seguinte, olha, eu fiquei muito contente com esse tema, porque na verdade esse tema é um tema engraçado, interessante, né, para a gente poder... Por quê, doutor? Por um motivo muito simples. Tem gente que acha que tudo que a gente faz em oncologia não é legal, não é bom. Como assim? O melhor é o que você faz fora. Porque a quimioterapia mata células normais também, porque a cirurgia faz grandes coisas. Tem muita gente que acaba sendo tão crítico assim. Um contingente de pessoas acha que o tratamento oncológico é pior do que a doença. Gente, pensa um pouco. Pensa um pouco. O Hipócrates viveu 2.300 anos atrás, um pouco antes de Cristo. O Hipócrates foi quem criou a medicina. E ele falava coisas tão pequenas, mas tão importantes que até hoje são ouvidas. Por exemplo, quer ver uma coisa fundamental? Para grandes doenças, grandes remédios. Certo? Quer ver coisa simples? Doenças agudas, tratamentos agudos. Doenças crônicas, tratamentos crônicos. Claro, gente, claro. Quem acha ou comunga dessa ideia que eu fico realmente muito desagradado, não por mim, porque eu não vou deixar, se eu tiver câncer, eu não vou deixar de fazer os tratamentos absolutamente ortodoxos, porque são os melhores resultados que nós temos hoje na vida. Comprovadamente. Né? Comprovado. Ninguém conseguiu nada melhor. E eu que vivi mais de 40 anos já na oncologia, eu fui ganhando essa experiência tranquilamente. Quando eu entrei na oncologia, sabia, Dori? Quando eu entrei na oncologia, sabe qual é o índice de cura que a gente tinha em todas as doenças oncológicas? Excluindo pele, é claro, né? 10%. E hoje? 70%. Tem alguma coisa fantástico. Claro, e não foi dada, claro, por esses métodos. O que a gente precisa entender, então, gente, é o seguinte: o tratamento oncológico é feito através de armas terapêuticas. Essas armas terapêuticas são quase sempre combinadas. São armas a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a hormonioterapia e assim por diante. Com isso, o que a gente ganha? A gente ganha em tudo. A gente hoje está cada vez mais e melhor conseguindo ver o que nós estamos fazendo. Está vendo cada vez mais e melhor, vendo resultados do que nós temos, certo? Sabemos do que fracassamos, sabemos do que acertamos. Isso é uma coisa fantástica, gente. Antigamente a gente jogava meio no escuro. E os prognósticos, né? Então melhorou muito a coisa, né? Então hoje uma paciente com tumor de mama, claro, não é um resfriado, mas um paciente com tumor de mama hoje já pensa de forma diferente. Um homem com tumor de próstata hoje já pensa de forma diferente. E até doenças muito graves antigamente, você já já chegam no consultório com esse pensamento diferente? Com esse pensamento de, doutor, eu estou com uma doença grave, vamos ver no que o senhor pode me ajudar. Olha, quer dizer, não é isso que sempre fala, mas é isso que sempre existe. Quer dizer, a pessoa já procura assim, ó, eu procurei para que você me ajude. Não é? Antigamente assim, eu vim aqui porque eu fui obrigado, porque na verdade eu não queria. Percebe? Então veja bem, olha o quanto isso é certo. Agora, o que nós aprendemos também com o tempo é que nós podemos melhorar tudo isto. Não só com isto, mas melhorar tudo isso como? Utilizando métodos que são complementares a isso. Quer ver um exemplo típico? Exemplo típico. Dor. O indivíduo está com tumor na mama, coitada, aquela mulher morre de dor. Claro que eu vou operar. Claro que vai fazer químio. Claro que vai fazer rádio. Claro que vai. Mas ela não pode sofrer dor até que isso aconteça. Então eu vou fazer os analgesias e posso usar, por exemplo, a acupuntura.
E vai entra aliviar Dr. bastante. Dorival Pedrão. Claro, isso vai voltar bastante. Posso usar fisioterapia? Posso usar métodos fisioterápicos que não preciso? Claro. Né? Então, veja bem, na verdade a acupuntura é um método fisioterápico e químico, né? É um método fisioterápico e químico. Então, posso usar então tanta coisa que vai ajudar. Aí a pessoa está com uma ansiedade imensa, não dorme há 3 dias porque ela está com diagnóstico de câncer e ela não consegue mais, papapá, você conversa com ela, você faz uma medicação ansiolítica, você pede que a psicóloga ou psicólogo entre em contato, pede que o Dorival faça uma acupuntura de relaxamento, conversa com ela para em casa ela fazer relaxamentos orientados. E você tem um monte de método que vê essa mulher melhorar, não é? Então veja um pouquinho só, a vida, a qualidade dessa vida melhorou muito com o bom uso dos métodos complementares. Tá certo? Isso é uma coisa fundamental. Aí nesses entendeu? métodos também, Dr. Dorival entra e complementa o tratamento com a acupuntura. Claro. Complementa. Tá É um certo? complemento. Veja bem, ninguém de sã consciência, tá certo? Vai dizer, não, olha, larga tudo, né? E você vai fazer tratamento com acupuntura, você vai fazer tratamento com a psicóloga, com chá de erva, qual erva você quiser aí, chá verde, né? Chá verde, né? Granola, né? Ficou muito em moda a granola, né? Granola. E, pelo amor de Deus, tá, gente? O bom senso é imprescindível, tá? O que o Dr. Gilson nos disse é o seguinte, olha, vamos falar de acupuntura porque, lógico, o programa se refere a isso também, né? Por isso é a razão de eu estar aqui. Agora, veja bem, isso é uma coisa muito importante. Ela vai ajudar, agregar, somar. E com isso tá? a vida da pessoa melhora e muito. melhorar a qualidade de vida. Então, por isso que chama principalmente durante o tratamento. Durante o tratamento, pode ser antes do tanto tratamento faz. e pode ser depois do tratamento. Né? Quer dizer, nós não temos assim, não é uma regra, olha, só durante o tratamento, depois você não pode fazer. Não, a qualidade de vida muda tanto. Eu tenho pacientes aí que o Dr. Gilson tratou e esses pacientes, interessante, alguns gostam de vir aqui. E continuam de vez em quando depois. continuam fazendo acupuntura, porque ele relaxa, ele melhora a qualidade de vida. É um instante que muitos pacientes dizem, é para mim esse instante. Eu venho aqui, doutor, eu relaxo. Porque a gente, é lógico, a gente associa a acupuntura, também complementa com outras coisas, né? Claro, música. Com música, com o relaxamento, até com algumas palavras, né, que a gente orienta o paciente na respiração. A respiração é muito importante, tá certo? Então, isso vem agregar coisas e o paciente realmente, ele se dá bem, ele gosta, ele acalma, ele melhora, ele tem uma melhor qualidade de vida, entendeu? Então, antes, durante e depois. Mas pegando um gancho, deixa eu só pegar um gancho que é importante. Deixa. Olha que coisa importante. Você sabe, Fábio, que existem os sobreviventes ao câncer. Quando você então trata o câncer e o paciente se cura, ele sobrevive, ele muda. Muda. Muito. E existem muitos estudos, que eu gosto muito, aliás, tenho refletido muito sobre isso, até tenho várias aulas que eu dou na faculdade sobre isso, viu? Que o nó que aquela hora do tratamento, aquela hora do diagnóstico, etc., começa a ser desfeito. E eu tenho até uma coisinha que ele pega aquele nó desfeito e 2 meninas depois ficam batendo corda com a corda que sobrou do nó desfeito. Brinca com o nó. Então, veja, há uma mudança muito grande em tudo isso. E para isso, é preciso que os médicos, os enfermeiros, estejam atentos a essa nova realidade que hoje nós temos. Um mundo imenso de pessoas, né, que passaram pela experiência de ter um câncer, foram tratados e curados e são sobreviventes. E que se modificaram. Então, veja, aí vem os métodos complementares de atenção a essas pessoas. Eu estou desenvolvendo um programa para o Instituto nesse sentido. E eu espero que tenham 2 ou 3 médicos que se responsabilizem só pelos sobreviventes. Muito interessante. Muito interessante. Dr. Dorival colocava, né, antes da colocação do senhor, a questão do benefício, do relaxamento, do alívio no tratamento oncológico. E
a pergunta que quem está em casa também deve ter essa curiosidade que eu estou nesse momento. Todo paciente que tem câncer no tratamento oncológico é encaminhado para o acupunturista? Ou para nutrição, ou para nutrição, psicóloga. etc. Mas no caso aqui do Dr. Dorival presente aqui no programa Certo, hoje, todo paciente com câncer é encaminhado? Não é encaminhado. Sabe por quê? As indicações de acupuntura são muito claras. São muito claras. Hoje, as sociedades americana, europeia, brasileira de oncologia clínica, eu acho que deve ter alguma sociedade de acupuntura que também estabelece as indicações claras da acupuntura para o paciente oncológico. Eu vejo aqui na clínica as maiores indicações que você recebe são controlar náusea e vômito de quimioterapia, alívio da ansiedade, alívio, relaxamento, certo? E dor, auxiliar no tratamento das dores. Essas são as maiores indicações que eu vejo, né? Pacientes nessas condições entram com a acupuntura. Aqui no Instituto nós temos uma regra que é a seguinte: todo paciente visto por um dos médicos é encaminhado para os tratamentos complementares de modo obrigatório, certo? A acupuntura tem as suas indicações, a nutrição tem as suas indicações, a psicologia tem as suas indicações e assim por diante. Então, veja, também todo paciente que entra aqui recebe de graça, porque nós entendemos que seja importante, uma consulta com a Ana Célia, que é a nossa nutricionista, uma consulta com a psico-oncologista Rita de Cássia. E aí fazem uma avaliação. E daí é assim, olha, você não precisa de nutrição. Graças a Deus você está muito bem, não precisa voltar mais. Mas uma avaliação foi feita. Por quê? Porque eu posso melhorar a vida. Existe forma de ajudar no tratamento do paciente. Existe forma dietética de tratar certos tipos de câncer. Por exemplo, próstata e mama. Emagrecer é fundamental. É tratamento, é terapia. Doutor, vamos fazer um breve intervalo, depois a gente continua e no próximo bloco do Painel Saúde a gente fala sobre os alternativos e aqueles que são, né, não complementam, e que também podem ser mitos, né? E também pode ser mitos que nós falamos na semana passada. O programa Painel Saúde dessa semana recebe com muito prazer Dr. Gilson Delgado, novamente aqui no Painel Saúde, e também Dr. Dorival Pedrão, acupunturista do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Se você ficou com alguma dúvida, nosso e-mail está sempre à sua disposição, está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. Um breve intervalo, voltamos na sequência. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o Painel Saúde, que tem como tema desta terça-feira os métodos complementares e alternativos no tratamento oncológico. Participam do programa conosco, de volta ao Painel Saúde, como na semana passada, Dr. Gilson Delgado, ele é diretor técnico e professor da PUC São Paulo, a Faculdade de Medicina de Sorocaba, e também Dr. Dorival Pedrão, acupunturista do Instituto de Oncologia. Dr. Gilson, muitos métodos, né, tratamentos naturais são oferecidos como prevenção ou até mesmo solução, né, nos tratamentos oncológicos. Eu estava pesquisando e, né, analisando o tema quando a produção, a nossa Fabiana Marins passou, e dando uma olhada na internet, a gente viu uma observação lá que eu falei, tenho que perguntar para o Dr. Gilson, o Dr. Dorival, durante o programa. O chá verde diz que ele auxilia na prevenção do câncer de ovário. Certo. O que o senhor acha desse depoimento? O problema é o seguinte, o depoimento em relação a câncer de ovário... Não é um depoimento, uma informação na internet. Informação. É um mito. Agora, o chá verde... entra no tema da semana passada, é um mito. Nós não temos nenhuma informação disso. Agora, o chá verde,
Existem vários estudos muito interessantes, foram bem comprovados, inclusive uma questão de pouco tempo, uns 5 anos. Se você tomar 3 chávenas, né? Porque xícara é para tomar café, chávena é para tomar chá, né? De chá verde, todos os dias, 3 vezes por dia, certo? Então você tem uma diminuição dos tumores que são relacionados à oxidação. Por exemplo, mama, próstata, útero, certo? Intestino. Então, com isso, veja bem, tem uma diminuição. Se perguntar para mim hoje, você acha que eu devo tomar chá verde 3 vezes por dia, sem parar? Porque assim eu vou ter um completo não. Vai auxiliar reduzindo as chances? Sim. Então, ótimo, tome. Para tratamento preventivo, não para tratamento curativo. Mesmo porque a mulher pode tomar, apresentar, ter o diagnóstico e falar, poxa, mas falam que o chá verde era preventivo, por que eu apresentei? Nós falamos semana passada, eu nunca fumei e tive câncer, eu fumo e nunca tive câncer. Gente, as coisas são estatísticas, indiscutivelmente relacionado. Não é verdade? Agora, risco, eu gosto muito de usar essa coisa. O que é o risco? Você tem risco de infarto, você tem risco de um câncer X, você tem risco... O que é um risco? O risco é o seguinte, ó, tem um enorme de um abismo aqui e tem uma ponte que liga os 2 lados. Você vai ser obrigado a atravessar essa ponte. Ponto final. Você é obrigado, mas eu não quero, não tem jeito, você vai ter que atravessar. É a vida, né? Certo? E aí eu vou fazer certas coisas para conseguir que minha ponte fique mais larga, sabe como é? Eu tenho um equilíbrio para não cair. Porque quando eu passar lá, eu vou ter menos chance de cair no abismo. E tenho mais chance de passar para o lado de lá. Bom exemplo, agora, doutor. a minha ponte vai estreitando, fica pequenininha assim, eu tenho muito mais chance de cair do que de passar para o lado de lá. Mas eu posso passar para o lado de lá curtinho. E posso cair até no pontão. Mas os riscos são diferentes. Então, se você cuida da sua obesidade, da sua nutrição, da toma chá alimentação, verde, come bastante verdura colorida, tudo aquilo que a gente sempre fala, emagrece, não come muita gordura, diminui a barriga, né, Fábio? Exatamente. Diminui a barriga. Tudo isso vai te trazer uma diminuição do risco cardiovascular, não é? A barriga é do cervejinha, risco doutor. de alguns tipos, a cerveja, cuidar quem guarda mais, viu? Do risco de câncer, do risco de diabetes, enfim. Percebe, gente? A gente alarga a nossa ponte e passa para o lado de lá com menos chance de cair no buraco. Passa com mais tranquilidade. Claro, não é? Belo exemplo. Dr. Dorival, dentro desse tema métodos complementares e alternativos no tratamento oncológico, o senhor que está aí, né, habituado diariamente no consultório, né, entrando com a acupuntura como tratamento complementar, o senhor ouve relatos de pacientes que chegam a comentar sobre esses tratamentos alternativos, fazem mistura durante o tratamento? É comum esse tipo de relato? Sim. Nós temos exemplo aqui do chá verde, que o Dr. Gils colocou, mas outros alternativos. Nossa, existem inúmeros, Inúmeros. Vem por onda, né? Vem por moda, É moda. Quanto mais divulgado, né? Porque rede social, internet, mas ajuda muito, né? Eu fui da época do IP roxo. IP roxo, isso que eu ia falar. IP roxo. Que hoje já não está mais na moda. Não. Tá, mas já voltou, já vi algumas vezes, agora já desapareceu de novo. A granola, né? A granola, o chá verde, né? E outra Babosa. Babosa, aloe vera, né? Nossa, existem inúmeras. O que é interessante é que acontece o seguinte: quando você fala, o paciente sabe que ele tem uma neoplasia, né? Um câncer, né? Aquilo para ele e para a família é terrível. Né? E ele é terrível. E ele acaba então ele se pega a qualquer coisa. Que indicam, né? Entendeu? A qualquer coisa que pode ser a salvação. Entendeu? Agora, veja bem, vamos ser. Dr. Gilson mesmo citou 40 anos de experiência em oncologia, né? Estudos científicos, literatura. Quer dizer, você acha que de repente chega aí uma plantinha, né, com todo respeito às plantas, né, a plantinha, mas
vai ser... Quer dizer, não faz sentido a coisa, entendeu? faz sentido, não faz exatamente. sentido, né? Olha, eu comi não sei o quê, tomei não sei o quê, e aí eu fiquei curado do câncer. E eu quero não dizer é uma assim. coisa, claro. Existem dentro das plantas, lógico, nós estamos dentro de uma natureza, existem os fatores, Substâncias. muitas substâncias, Claro. né? Que são extraídas das Então, plantas. duas coisas eu queria falar. Não, peraí. Não, E que faz fala. realmente o poder dos medicamentos, Claro, né? claro. A penicilina, né? A descoberta da Você que não é o sabia, caso. Dorival? Mas veja bem, não é assim, né? Você Existem sabia, estudos. claro, você sabia, Dorival, que quase 60% dos nossos remédios que a gente usa para tratar câncer são naturais? Naturais. Lógico. Agora, doutor, Ou derivados? O princípio ativo, né? O princípio ativo, é extraído o princípio ativo das plantas, aí sim. Mas isso tem um Então estudo, você vê, não é assim? claro, claro. E você sabia também que se alguém fala que tomou isso aqui e deve ter melhorado, existe alguém que vai estudar isso? Sabia Sim. disso? Aqui no Brasil nós temos um núcleo de estudos que fica lá em Porto Alegre, na Europa temos 2, nos Estados Unidos temos 2 ou 3 também. Então, por ano, são estudados 40 mil substâncias naturais do reino animal, vegetal ou mineral, na busca de substâncias que possam ser usadas para tratamento. Então, veja bem, quando a gente chega a um ponto, é sinal que esse ponto é muito bem calculado, muito e bem cientificamente desenvolvido. comprovado. Claro. Agora, doutor, a gente está chegando ao final do programa, a Fabiana já sinalizou aí 3 minutinhos. O doutor Dorival colocou de uma forma muito clara e pegando um gancho no que ele estava colocando, quando o paciente usa esses métodos, faz essa mistureba, né? Só para dar um exemplo, no tratamento, isso é prejudicial para o paciente. Para o paciente, sim. Principalmente quando ele acredita, coloca que aquilo que ele colocou como alternativo foi a cura. E de repente ele fez quimioterapia, usou métodos complementares sérios como acupuntura, e de repente tomou um chazinho ou partiu para esses métodos alternativos e se sentiu melhor, mas tem a soma da quimio e de tudo que é oferecido. E pior ainda, quando substitui o tratamento pelo método alternativo. Pior ainda, viu? E esse método alternativo pode ser o chazinho, pode ser uma energização, pode ser uma oração. Eu nunca me esqueço de alguns pacientes que substituíram. Quer ver, eu tive uma paciente, ficou na minha cabeça assim, das primeiras vezes, há muitos anos, acho que uns 30 anos. Era uma menina, uma moça de 14 ou 15 anos de idade, que teve um diagnóstico de uma leucemia linfática aguda. E leucemia linfática aguda naquela época já era curável com quimioterapia. E ela saiu bem, ela estava indo muito bem, depois começa uma manutenção que durava 2 anos, com quimioterapia. E aí, é isso que leva à cura. E aí, no meio do caminho, ela se sentiu admiravelmente bem e ela frequentava uma determinada igreja e lá, então, alguém disse a ela que ela estaria já curada. Tive isso também em relação a centros espíritas e tive isso em relação a outras denominações. Em outras religiões, exatamente. Então, ela largou o tratamento, como outras pessoas largaram o tratamento. E, infelizmente, todas essas pessoas morreram pela doença. A fé é muito importante e auxilia. E complementar. E complementar. Ela soma o tratamento. Ela soma o tratamento, mas não substitui o tratamento. Né? Porque se houver um milagre, o milagre é imediato. E, doutor Gilson, a pessoa que tem fé, ela se agarra na fé para fazer o tratamento. Eu preciso ter fé para encarar o tratamento. Né? A fé estimula a coragem, a perseverança. Uma fé madura faz o indivíduo perseverar, apesar das dificuldades. Olha, bela mensagem coragem, de final do apesar programa, hein? dificuldades. Bela mensagem de final do programa. Eu tinha uma paciente que quando ela recebia a quimioterapia, ela falava, doutor, eu rezo eu peço a graça de Deus abençoando essa minha quimioterapia. Isso é ter fé, né? Claro, isso é uma fé madura. Muito bom, bacana o depoimento. O programa Painel Saúde dessa semana abordou o tema métodos complementares e alternativos no tratamento oncológico. A gente agradece muito a presença do Dr. Gilson Delgado, oncologista, diretor do Instituto de Oncologia e professor docente da PUC São Paulo, a Faculdade de Medicina de Sorocaba. Obrigado, Dr. Gilson. De nada, a semana que vem?
Doutora Métodos Cristiane alternativos, Pires. doutora Cristiane, que é uma estudiosa nos métodos alternativos sobre minha orientação. Tá certo. Semana que vem, doutora Cristiane Pires e doutor Gilson aqui no Painel Saúde. Doutor Dorival, obrigado pela sua presença. Agradeço, 2 semanas aqui. Agradeço ao Dr. Gilson pelo convite. 2 semanas com relevantes informações, complementando aí o nosso tema. Com certeza foi de muito benefício para o nosso telespectador. Muito bom. Obrigado, volte mais vezes. Excelente. Dr. Dorival Pedrão, acupunturista do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Se você tem alguma dúvida dentro desse tema que nós abordamos hoje no Painel Saúde, métodos alternativos e complementares, o nosso e-mail está sempre à sua disposição. É muito importante a sua opinião para toda a nossa equipe. painelsaude@gmail.com. Para você, uma ótima semana. Antes de finalizar, doutor Gilson, tem muitos abraços aqui. Um abraço aos meus amigos do restaurante La Verona, sempre aqui acompanhando o Painel Saúde, Natália Jordão, o Jô da Bisteca Jordão e também minha mãe Madalena e meu irmão Edenilson, que não perde um programa Painel Saúde. Um abraço para eles lá na Vila Santana. Para você, uma ótima semana e até a próxima terça. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.